Glória a Deus, aleluia. Olha, é um privilégio pregar o Evangelho. Amém? Você tem amigos, você tem parentes, pessoas da família, amigos que não são salvos. Amigo, isso é sério. Sabe, comprar uma casa e sonhar em comprar um carro, sabe, algo assim. São coisas que são da vida, mas o que é mais importante é não deixar as pessoas ao seu redor sem conhecer Jesus. Amém? A melhor maneira de demonstrar amor é dar para eles Jesus. Amém? Você sabe que não pode ajudá-los o tempo todo. Você dá dinheiro, vai ajudar de alguma forma. Você paga o médico e provavelmente vai ajudá-lo na saúde, no físico. Mas muitas pessoas sofrem com a mente, com depressão, e ninguém pode ajudá-los. Amém? Mas Jesus sim. Amém? E até os profissionais, psiquiatras vão te falar que eles precisam fazer algo e vai dar para eles medicamento também. Graças a Deus pelos médicos, pelos psiquiatras, eles fazem de tudo. Mas porque Deus foi quem fez o homem com espírito, alma e corpo, todas as partes devem ser, então, ministradas. E esses amados, o seu irmão, a sua mãe, os seus familiares e amigos, aqueles que você ama, as pessoas que você sempre se preocupa, elas são salvas. Quando Jesus entrar na vida delas, olha, essas pessoas vão ser tão gratas a ti. Agora, por exemplo, uma mãe ou o pai podem te perseguir porque você é um cristão. Talvez vão zoar de você. Amém, mas olha, escute bem, tem muitos agora que estão no céu e zoavam de mim. Amém, olha, eu me lembro que o meu avô falava para mim, sabe? Olha, eu era apenas um garoto de 6, 7 anos de idade. Pense nisso. Falar isso com um garoto de 6 anos. Eu já criei em Jesus. Ele dizia, ore agora mesmo. Vamos ver se vai descer pão. Ore agora. Ore, ore, ore. Sabe, ele ria muito alto, sabe? Ele falou que ia para a igreja quando era mais jovem. Eu ia para a igreja, eu cantava no coral, mas eu ficava olhando para as garotas, ele dizia. Isso foi o meu avô, sabe? E quando ele falou isso, ele não era jovem. Era o que ele lembrava. Bem, quando ele teve problema no coração, e ele estava muito mal, no hospital, a minha mãe estava lá, e ele ficava para cima e para baixo, para cima e para baixo, e olha, os médicos tentaram de tudo. E ele estava ali. Ele estava sem conseguir respirar, com problema no coração, para cima e para baixo, melhor e pior, e ele pegou a minha mãe, e ele não estava pensando, sabe, muito bem, não estava muito lúcido. E ele disse, finalmente, somente 2 palavras. E porque eles são de uma região, um povo babá, minha mãe é babá, daquela região, eles eram chineses e falavam aquele idioma. E ele disse, perdoa, Guá. Você tem que clamar por Jesus. Minha mãe disse, diga perdoa, Guá, perdoa, Guá. Me perdoa. Clame por Jesus. Ela sabia que a vida dele, sabe, era de perseguir os crentes e zoar de todos eles. Ele não quis, até mesmo no leito de morte, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E finalmente, ele olhou para o céu. Foi a primeira vez, minha mãe disse, que eu vi uma mudança. Ele olhou, como se tivesse visto algo, e disse, Jesus, perdoa, Guá. E veio uma paz sobre ele. A minha avó, certo, a mãe da minha mãe estava lá. E ela não era crente também. E depois disso ele deitou de novo no seu travesseiro e dormiu profundamente. Naquela semana, ele foi para o Senhor Jesus. Você crê que Deus é misericordioso? Amém? E salva até no último momento? Como ladrão na cruz, ele vem e ele te salva. Mas ore, não menospreze a sua salvação. A melhor coisa para dar para os filhos é Jesus. Amém? Pense nisso, você dá para eles, sabe, 3 refeições ao dia, certo? Você dá banho neles e os veste. Mas o que eles mais precisam é de Jesus. O que o mundo mais precisa é Jesus. Amém? E depois disso, a minha avó também foi salva por causa daquilo que ela viu. Depois que ela viu aquilo, ela recebeu Jesus. Os 2 estão agora pulando lá no céu, certo? Um jovem casal,
para sempre jovem, para sempre forte e saudável. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Neste ano, vamos ver muitos serem salvos. Amém? Olha, o tema do ano tem a ver com o propósito e os planos de Deus para a sua vida. E todos os seus planos, sabe, têm que estar, então, submissos, têm que estar, na verdade, sabe, dentro do plano que Deus tem para você neste ano. Então, quando você segue a Deus, é como seguir um rio que vai naquela direção, enquanto outro rio vai para outra direção. Então, tenha certeza que, se o seu destino é aquele, não pule para este rio. Flua como este rio. E algo sobre o rio é que você não o carrega, ele te carrega. Amém? Amém? Você só entra no barco. E o que você faz no barco? Se assenta e descansa. Amém? O rio vai te levar. Você dirige. Amém? A vida do crente é assim. Uma vida de descanso, e você dirige. Você segue o fluir do Espírito, sabe? É como direção hidráulica. Certo? Quando o Espírito Santo entra em você, você só tem que decidir. Não, eu não vou cometer aquele pecado. Amém? E você decide no seu espírito, e o Espírito Santo assume. Como direção hidráulica, você vira e a direção hidráulica funciona. Lembra daquela época? Não levante a mão, vão saber que você é velho. Lembra daqueles dias quando você tinha que virar e fazer assim? Lembra? E pro outro lado? Amém? Parecia que você estava constipado. Isso acabou com a direção hidráulica, amém? As irmãs não sabem do que eu estou falando, mas olha, escute. Isso é uma grande bênção. Porque a gente tinha que usar músculos sem direção hidráulica, não é? E escute bem, 100 anos atrás, eu me lembro que eu estava dirigindo. Amém, glória a Deus. Quero falar isso um dia, amém, se Jesus tardar. Quero falar ainda com este corpo, amém, glória a Deus. E você? Amém? A Bíblia diz os que estiverem vivos. Amém? Talvez ela queria ver mais um episódio e ver o que ia acontecer antes dela tirar sua vida. Ela sentiu então esse desejo, que eu creio que foi Deus que colocou nela. Amém? E então, quando ela ligou, aconteceu que, na hora certa, foi o momento Kairos para ela. E o que é Kairos no grego? Tempo certo? É uma estação de oportunidade. É um tempo de oportunidade. Oportunidade é da palavra oportuno. Um tempo favorável. Amém? E então, ela me viu. Olha, me sinto tão pequeno de ouvir que Deus quis que fosse eu aquele que aparecesse. Apesar de alguns dizerem que a minha doutrina é errada, mas Deus achou que me colocaria ali para que a minha doutrina salvasse. E ela foi salva. Então seja o que for, igreja, e me sinto pequeno, mas agradeço, porque o Senhor escolheu aquele episódio em particular. Amém? Talvez, sabe, você pode falar o que quiser, mas se você tem um testemunho assim, fale comigo do seu ministério, sobre uma revelação que você não concorda comigo, tudo bem. Eu sempre falo que o fruto fala por si mesmo, porque o nosso Senhor Jesus disse, pelo fruto, sabe-o conhecereis, não pelo falar. Amém? Que Jesus receba toda a glória. Amém? Deus usa qualquer um. Amém? Mas eu devo dizer que Deus não... Quando eu falo que Ele usa qualquer um, estou falando do material que Ele pode usar. Qualquer um. Mas Ele não deixa aquele qualquer um permanecer qualquer um. Ele vai fazer com que aquela pessoa esteja preparada e pronta para o uso do mestre. Essa expressão quer dizer o quê? Que você estuda. Você passa tempo com o Senhor e escuta a sua voz. Amém? E Ele vai te usar. Amém? Posso ouvir um amém? E Deus não usa pessoas preguiçosas. Sabe, os pescadores pescavam. Estavam pescando, certo? Ou consertando as redes. Fazendo algo, não tinha peixe, consertavam redes. Amém? Preparando para o futuro, certo? E Jesus passou ali e disse, sigam-me. Amém? Glória a Deus. Até um cobrador de impostos estava trabalhando. Mateus ou Levi. Amém? O seu nome era Levi. Jesus passou ali e disse, siga-me. Ele seguiu Jesus. Eliseu arando
Amém? Um campo, ele arava com 12 juntas de bois, e então Elias chegou e jogou o manto sobre ele, ou seja, siga-me, você é meu sucessor. Viu? Deus não escolhe os preguiçosos. Deus escolhe pessoas que estão trabalhando. Posso ouvir um amém? E depois ele te equipa. E neste ano, quando olhamos para a palavra de Deus, vamos ver detalhes daquilo que ele tem para nós neste ano. Hoje tem mais coisas proféticas que eu vou falar com você que vão acontecer neste ano, porque essa é uma das manifestações da palavra de sabedoria. E escute bem, tem 9 dons do Espírito Santo e podemos dividi-los. 9, certo? 3, 3 e 3. 3, 3, 3, ok? Chamamos dons do conhecimento, sabe saber de algo, amém? Ou dons de revelação. Depois, os dons vocais, são 3. Depois, os dons de poder, os dons para fazer, que são 3. Os dons de revelação ou do conhecimento é a palavra da sabedoria, e é uma palavra, um detalhe, e ele não vai dar parágrafos, não vai dar um longo discurso, mas dá uma palavra sobre o futuro. E quando é uma palavra sobre o futuro, amém, como falou com Noé, isso vai acontecer, o dilúvio virá. Amém, foi uma palavra de sabedoria, uma palavra sobre o futuro, que preparou Noé e sua família. Amém? Palavra do conhecimento não é sobre o futuro, mas sim do presente. E você já me viu orar antes, e eu falo, essa pessoa aqui está com este problema, e eu falo do problema dela, e que ela está sendo curada. Certo? Como eu sei, é a manifestação da palavra de conhecimento. É o dom da palavra de conhecimento. É sobre o futuro ou presente? Presente. A palavra de conhecimento tem a ver com o presente. Amém? Foi quando Deus disse para Noé, esses materiais você deve usar a madeira de acácia. Pega a madeira de acácia. Amém? Tem uma versão que fala outro nome para essa madeira. Foi o que Deus falou para Noé. Que tipo de madeira eu vou usar, Deus? Madeira de acácia. Ele disse, eu sei, mas onde está essa acácia? Onde ela está? Madeira de acácia, Noé. Eu quero pegar essa madeira, mas você entendeu? Ah, esquece, é muito cedo ainda. Glória a Deus. Então ele disse madeira de acácia, certo? E essa madeira, que é a madeira de acácia, é uma madeira muito, sabe, quase indestrutível. Chamam de madeira eterna. Amém? É uma madeira que dura por muito, muito tempo, e usaram isso para o tabernáculo, também para a Arca da Aliança. Mas olha, é a palavra de conhecimento. Então, os dons de revelação têm a ver com este ano. Escute, tudo isso vai se manifestar na sua vida neste ano, mais do que nunca. Então temos os dons da revelação, a palavra da sabedoria, a palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. E temos esse discernimento que não é só discernir espíritos malignos. Não. Alguns são mais inclinados para isso. Sim, também envolve discernir espíritos malignos, mas também discernir anjos e sua presença. Amém? É uma linda manifestação isso. Amém? Porque alguns são até enganados pelas palavras de alguém. Muitos são enganados até pela mídia hoje. O que é, na verdade, verdadeiro ou é falso? O que é realmente? E você pode até pegar os fatos de uma certa maneira para causar o impacto que você deseja. Amém? Mas quem tem discernimento lá dentro vai sentir algo, e você sabe. É o dom de discernimento de espíritos, que esse espírito é errado. Porque antes mesmo da boca abrir, esse espírito é ativado. A boca fala do que o coração está cheio. Amém? Você vê o que está lá dentro. A pessoa vive reclamando e criticando, é um espírito de crítica. Amém? Se a pessoa está sempre com imoralidade, contando piadas sujas, você sabe, ele deve ter um espírito de adultério ou lascívia. Certo? E você pode sentir isso, você pode ver isso, e nos dias de hoje esse dom é muito raro, até no meio de crentes. E são dons, os 9 são dons. Não tem que conquistá-lo, mas só recebê-lo. Não é fruto. Não vem por cultivá-lo, não vem quando desenvolve, não vem com progresso. Esse é o fruto do Espírito. O fruto vem por esses meios, mas o dom é impartido. Alguém pode ter o dom e ter um caráter negativo. Às vezes até manifesta o dom de forma irada. Não tem humildade, não tem o fruto da mansidão. Certo? Tem que ter os 2. 9 frutos do Espírito, 9 dons do Espírito. E toda a igreja diga amém. E temos os dons vocais. E você sabe, línguas, interpretação de línguas e profecia. Amém. Às vezes estou pregando
e dou uma palavra de profecia. Alguns sentem, sabe, que aquela palavra é para eles, ou até alguma coisa sobre o futuro deles e algo que, uau, sabe? Eu estou passando por isso. Amém? E isso acontece muito, e eu amo esse tipo de pregação porque, sabe, o Espírito Santo me faz falar algumas coisas, mencionar alguns nomes, sabe, era algo necessário para aquela pessoa, para aquela hora. Tempo certo, lugar certo, glória a Deus. E depois temos os 3 dons que são de poder. Amém? De fazer algo. Amém? Saber de algo, os 3 dons, falar algo e depois o de executar, de fazer algo. Os dons de poder, que são dons de curas, no plural, dons aqui, é a única parte dos 9 que está no plural, dons de curas, que também está no plural no grego. Então, dons de curas. Alguns têm este dom e têm, em particular, uma manifestação quando oram de pessoas com câncer e elas são curadas. E eles oram por pessoas com dor de cabeça e não são curadas. Amém? E então é uma distribuição dos dons de curas. E eu agradeço a Deus, porque tantas doenças, sabe, e todos os tipos de enfermidades no mundo, Deus tem dons, plural, de curas. Diferentes tipos de curas. Tem pessoas que oram por pessoas com tumores e tudo mais, e eles quase sempre têm. Amém? Um resultado de sucesso nesta área, mas quando é para outra área, nem tanto. Amém? E você então precisa, sabe, descobrir se você tem um dom de cura que Deus te deu e você deve descobrir qual é o tipo de dom de cura que você tem. Amém? Mas todos nós podemos ter. Amém? Não é só ativar, não pode só dizer, agora eu quero que flua agora. Amém? Não é assim. Porque, olha, você vê o meu rosto, se pudesse, eu oraria pelo meu rosto. Amém? Não ria tanto, olhe para si mesmo. Amém? Todos nós temos áreas que queríamos ativar um dom de cura. Não, no seu caso tem que ser operação de maravilhas. Certo? O meu é de cura, o seu é de maravilhas. Porque o próximo dom é o dom de operação de maravilhas. E este dom não é na área de cura. Cura é cura, mas maravilhas é como uma dívida que é cancelada. E já vimos isso para muitos da nossa igreja. Amém? E orar, e então, a chuva, que deveria acontecer de acordo com o noticiário, e ela não vem. É uma maravilha. Elias fazia isso, e muitos de nós já vimos isso. Amém? São maravilhas, e maravilhas acontecem de tal maneira que não dá para explicar. Amém? Mas é algo que não é comum. E toda a igreja diga, amém, é diferente de curas. Glória a Deus. Amém? E depois o último que precisa ativar todos eles, que é o dom sobrenatural da fé. Não é a fé comum que temos, que pode ser cultivada. No fruto do Espírito também tem fé. Mas olha, é mais fidelidade àquele, mas a fé aqui é um impartir sobrenatural. Quando você ora por alguém, você sabe porque sabe porque sabe. Alguns perguntam, pastor, como você sabe? Isso é estranho, você chama alguém e você então fala com a pessoa e diz que ela foi curada. Mas se ela não for curada, por que você chamou aquela pessoa? Não é melhor orar por todo mundo e depois profetizar? Bem, naquele momento, quando chamo, é o dom da fé que está operando. Eu sei. Eu sei que ela foi curada. Amém? Então, pastor, eu vou pedir para que o senhor ore por mim depois do culto. Eu vou orar por você como crente. Amém? Mas não consigo ativar o dom. Mas quando ele vem, eu sei porque sei, porque sei, porque sei. Amém? Eu posso ir até o inferno com aquela arminha de água. Esse tipo de fé. Amém? É um tipo de fé que não tem qualquer sombra de dúvida. A fé que move montanhas. Amém? Amém? Glória a Deus. E esses são os dons do Espírito que vão operar mais neste ano. Olha isso. Em Eclesiastes 9:11, 9:11, 9:11. Essa data nos faz lembrar de algo e também é o número de emergência na América. E para aqueles que assistem nos Estados Unidos, amém, este é o seu número para ajuda. Até no livro, sabe, dos Salmos, o Salmo de proteção. Qual é o Salmo? Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará a proteção do Todo-Poderoso, El Shaddai, durante todo o dia, de dia e à noite. Amém? Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Amém. Glória a Deus, então, é um salmo de proteção que fala de vida longa. Amém? Glória a Deus. Então, 9:11
Lemos isso recentemente e vamos ver o verso 12. Ok, depois do 11 é o 12. Estou certo? Certo? E olha o verso 12 que diz assim, que também o homem não sabe o seu tempo. Ok, vamos ler o verso 11 primeiro. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão. Mas nós cremos. Nós cremos e falamos isso para os filhos. Se você não é rápido, amém? Você perde a corrida. Se você não é forte, vai perder a batalha. Amém? Não pense batalha como se fosse só na guerra. Tem batalha entre companhias, corporações, até queda de braço. É brincadeira, certo? Mas batalha. Batalha como um todo. Nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo, diga tempo, e a oportunidade ocorrem a todos. Ok? E tempo é no hebraico, é a palavra tempo no hebraico. Muitas vezes usada para tempo favorável. Às vezes para tempos ruins, sim, mas vai ter uma marca para qualificar, sabe? Um adjetivo para descrever. Tempos ruins, por exemplo. Então é tempos ruins, mas na maior parte é favorável. Ok? E no outro idioma, sabe que é o grego. A sua Bíblia, no Antigo Testamento, está no hebraico. E o Novo Testamento no grego. E o grego, para o tempo certo favorável, e tem uma versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. No grego, tempo é kairos. E kairos é mais usada para o tempo favorável. Tem alguma vez que é usado para o tempo ruim, é lógico? Como vai ter alguma coisa para poder lembrar disso. Como tempos maus, vai mostrar para você, mas é muito raro isso. A maioria das vezes é favorável. Só algumas vezes é usada de forma negativa. Certo como barak, no hebraico para bênção. Na maioria das vezes é barak, baraká. Certo? Barak é bênção. Amém? Mas barak é usada algumas vezes para maldição, ao contrário. Mas não se preocupe, o contexto mostra. Amém? Só pense em barak como bênção, na maior parte das vezes. Você entendeu isso? Então tem tempo certo, que é kairos, certo? No grego, para tempo, e oportunidade. Um dia falo disso, é a palavra pagar, certo? Que foi traduzida como oportunidade. Ocorrem a todos, ocorrem aqui é cará, falamos disso recentemente. Amém? Falamos de kairos e cará. E como eu falei, um dia desses vou falar de pagar. Mas, olha isso, é o que vai acontecer neste ano. O Senhor disse que é um ano kairos, um ano favorável para todos nós. Não quer dizer que todo ano vai ser favorável, mas quer dizer que o povo de Deus, nós estamos entrando, não o ano entrando, mas nós. E quando eu falo isso, as pessoas do mundo falam, ok, é para todos nós, não é para todos nós, mas para o povo de Deus. Alguns nem querem ouvir esta mensagem. Amém? É para o povo de Deus. Amém? Não é para aqueles que não creem que Deus fala. Que Deus nem existe. Amém? Como a Bíblia diz, o nécio diz no seu coração, não há Deus. Amém? Então, isso é para o povo de Deus, como quando Deus enviou as pragas sobre o Egito, que representa o mundo. O povo de Deus estava no Egito. E aí, por exemplo, a invasão de moscas, a palavra mosca está em itálico, então, a invasão também pode ser de mosquitos. A invasão de mosquitos, então, era um tipo de moscas que, na verdade, sugavam sangue, certo? Mas ali houve uma invasão de moscas no Egito. E a Bíblia diz, olha isso, e naquele dia eu separarei a terra de Goz em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor. Outra praga, as doenças no gado. Então as moscas estavam em todo lugar. Amém? É Deus falando que, neste ano, as moscas representam espíritos malignos. É Deus falando que não importa se os espíritos malignos estão ao seu redor. Amém? Deus vai fazer uma distinção. Vai influenciar as pessoas e quando isso acontece, elas ficam deprimidas. Amém? E oprimidas. Mas não com você. Como o povo de Deus. E depois o gado. A doença no gado. Certo para o Egito. O gado teve uma doença e todo o gado morreu. Isso fala também de comida e da bebida, o leite. E também da carne. Certo? Então,
O que você comer neste ano, o que você... Vamos ler o texto. O Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Tudo que pertence ao povo de Deus, certo? Nada vai morrer. Então tem uma separação. Coisas ruins acontecendo no mundo, tebras cobrindo toda a terra. Mas escute muito bem. Saiba que você é filho de Deus. E isso aqui foi para todos eles. Muitos deles estavam desviados, muitos não ouviam Moisés, eles estavam até afastados de Deus. E é lógico, nenhum deles era perfeito. Nenhum deles, o que eu estou dizendo é que essa atitude de santarrão, sabe? Nenhum deles nem cumpriu uma lei porque ainda não tinha sido dada. Eles só tinham que pertencer a Deus. Eles eram o povo de Deus. Amém? Para nós é o nascimento espiritual. Para eles, o físico. Era um povo de Israel, filhos de Israel. Ok, então aqui está. Nada que você vai beber ou comer vai te afetar. E a terceira foi Saraiva. Somente na terra de Gozen, onde estavam os filhos de Israel, não havia Saraiva. Então a Saraiva caiu do céu, diz aqui, sobre todo o Egito. A Saraiva destruiu a colheita, destruiu suas casas e até morriam se fossem lá fora. Certo? Mas não houve Saraiva em Gozen, onde o povo de Deus morava. E Gozen em hebraico quer dizer próximo. Então, isso aqui veio do céu. Então, nada ao seu redor, o que você come ou bebe, nada lá de cima, que desce, amém, do céu para a terra, algo assim, vai te ferir. Não vai te tocar. Olha, vamos para o último. E você sabe que a última foi a morte dos primogênitos, mas a penúltima foi trevas, trevas espessas. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas, tão espessas que não dava para ver nem a mão na frente da sua cara. Certo? E a Bíblia diz, não viu um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Olha, pense nisso. Eram trevas espessas que os egípcios sabiam, como até acender um fogo com a pedra. Naqueles dias, não tinha fósforos, batia uma pedra na outra. Amém? Acendia o fogo. É assim que eles faziam. É lógico, mas nem isso funcionou. Então essa luz na casa dos israelitas era sobrenatural. Porque se não fosse sobrenatural, os egípcios teriam também acesso a este recurso. Era sobrenatural. Escute, filho de Deus, neste ano, quando as trevas vierem sobre as famílias, os valores estiverem invertidos e os filmes não estão nem aí para restrições, e não se importam, sabe, se os seus filhos são novos. Eu estava assistindo um vídeo sobre um cantor no YouTube que meu filho gosta, certo? A sua história e tudo mais, e ele é muito famoso entre as crianças novas. Foi uma canção antiga que ele gravou de novo, e de repente ele fala palavrões. E eu tive que parar porque eu olhei para o meu filho e eu fiquei tão triste, sabe? Porque eu achei que era algo inocente, mas ele usou palavrões. Perdi o meu respeito por ele. E eu falei para o Justin, isso é um palavrão. Não fale isso. É um palavrão. Quem perde o controle fala assim. Amém? Não quem está no controle. Não é quem é forte que usa isso, mas os fracos usam isso. Então, olha, o mundo é assim, mas teremos luz nas nossas casas. Amém? Tem luz nas nossas casas e graças a Deus que o Justin não assistiu sozinho. Tempo certo, lugar certo. Pai e filho juntos. Eu estava lá para instruir e também para ajudar. Amém? Glória a Deus, você vai ter luz na sua casa. Luz quer dizer que você não deve falar o tempo todo, amém? Você fala uma palavra e vai ter luz no coração daquele adolescente. Vai ter luz no coração daquele menino. Vai ter luz no coração da sua filha. Amém? Luz quer dizer revelação. Isso aqui não é luz natural, mas é sobrenatural. Senão os egípcios a teriam também. Eles teriam isso nas suas casas, mas eles não tinham. Amém? Vai acontecer neste ano. Por isso é o verso 23. Amém? Ah, pastor, verso e capítulo, eu já falei sobre isso. Deus tem os seus métodos. Por que não? Ele pode. Certo? Glória a Deus, amém? Vamos voltar a Eclesiastes 9:11 e diz assim: Time, et e também kairos, no hebraico e grego, e oportunidade ocorrem a todos. E agora vamos para o próximo verso, que diz assim, que também o homem não sabe o seu tempo. E aqui também é et e kairos. Você sabe que no grego é kairos. O homem não sabe o tempo favorável de Deus. E porque não conhece o tempo favorável de Deus,
São como os peixes que se pescam com a rede maligna, como os passarinhos que se prendem com um laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo. Aqui também é eth, mas tem a palavra mal para poder qualificar esse tempo. Sabe? E então é um mau tempo, porque eles não aproveitam a oportunidade. A Bíblia diz que agora é tempo de salvação, e ali a palavra tempo é kairos. Agora é o kairos da salvação. Não tem um tempo certo para ser salvo. Amém? Seja salvo enquanto pode. Jesus falava para as pessoas: vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele pregava o descanso. Amém? Porque ele concluiu a obra por nós. Mais uma vez ele disse: apressa-te. Amém? Quando isso? Para Zaqueu, desce depressa. Depressa para quê? Para ser salvo. Não deixe o tempo passar. Se você não é salvo, o seu coração para de bater e você vai para uma eternidade sem Cristo. Amém? Já era. Não tem mais chance depois. Amém? Amém? Depressa para ser salvo. E toda a igreja diga: amém. Olha, isso aqui é, sabe, o seguinte. Você não pode se exaltar por seu talento e talvez por aquilo que você aprendeu. Você não vai conseguir se colocar no lugar certo na hora certa para evitar tragédia. Amém? Acidentes acontecem nas estradas e as pessoas morrem por isso, na estrada. Amém? E muitas vezes também, não é por causa da sua negligência, mas a negligência daquela pessoa. Precisamos que o Senhor nos coloque no lugar certo na hora certa. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, certo? E alguém te mata na estrada. E nem é sua culpa. Vamos voltar para Eclesiastes, sabe, 9:11. Vou te mostrar algo no hebraico que é muito precioso, algo que é muito único e amada pela nossa igreja, aqueles que já têm estado comigo por muitos anos e sabem que eu falo com vocês que Jesus tem uma assinatura na Bíblia chamada Aleph Tav. Amém? Por que Aleph Tav? Olha, o nosso alfabeto começa com... Vamos lá, crianças. Vamos lá, classe. A até Z para quem está na América. Amém? Tem que ajudar a América, porque a América diz, sabe, que correr com a bola é futebol. E nós falamos que é assim que é futebol. Então, eles falam Z, nós falamos Z. A até Z. Amém? A ao Z. Certo? E no grego, como é? Alfa, você sabe, o último é ômega. Muito bom. No hebraico, a primeira letra é o Aleph e a última é Tav. Amém? E olha, as letras do hebraico têm figuras e também números. Aleph é número 1, ou seja, em hebraico não escrevem 1. Não tem números no hebraico. Eles usam a letra como um número. Cada letra simboliza um número. Então, Aleph é 1. Entendeu? Amém? É também uma figura. Aleph é a figura de um boi. Aleph é o líder. Aleph é o boi do sacrifício. Amém? E Tav? Tav, na verdade, se desenha como uma cruz. O Tav se parece com uma cruz. Anos atrás, era assim. O boi do sacrifício numa cruz. É a assinatura de Jesus, a primeira letra e a última letra. Juntas, Aleph Tav. Vou te mostrar. Gênesis 1:1. Certo? Olha aqui. O primeiro verso da Bíblia, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está assim. E aqui se escreve como o chinês tradicional. Vai da direita para a esquerda. Quanto mais você volta na civilização e tudo mais, eles liam da direita para a esquerda. Hebraico é da direita para a esquerda. Amém? Não sei por que tudo isso mudou. Como? Por que nem todo mundo dirige do lado direito? Não é? Quando você vai para a Europa é de uma forma, você vai para a América é de outra forma. Por que será que nós não concordamos? Amém? E dirigir do lado esquerdo é direito. Amém? Amém? Então, se lê da direita para a esquerda, no princípio, Bereshit bara Elohim et Hashmaim ve'et haeretz. Perceba, algo não foi traduzido. E olha, perceba que faz uma menorá, exatamente 7 palavras do número da perfeição no primeiro versículo da Bíblia, em hebraico. 3 aqui, 3 ali. A do meio não foi traduzida. São as letras Aleph Tav. Da direita para a esquerda tem Aleph. Você vê ali o Aleph e Tav. É a assinatura de Jesus. Por quê que eu falo que é a assinatura de Jesus? Quando Jesus apareceu para
Sabe, João, seu apóstolo, seu discípulo, se lembra na ilha de Patmos, lá no livro do Apocalipse? Amém? Para dar a revelação do livro para ele. Sabe o que Jesus falou para o discípulo? Não temas, João, eu sou o Alfa e o Ômega. Por que Alfa e Ômega? Porque o seu Novo Testamento está no grego. Certo? E muitas versões deixaram assim, Alfa e Ômega, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou a primeira e a última letras. Amém? Eu sou a primeira palavra na sua vida e a última palavra na sua vida. Amém? Os profissionais não têm a última palavra. Esse problema no seu corpo, ninguém tem a última palavra. Certo? Você buscou uma segunda opinião, mas buscou a minha opinião. Amém? Amém? Eu tenho a primeira e a última palavras. Ok, então, traduziram do grego e colocaram alfa e ômega. Mas ele estava falando com um judeu. E não se falavam em grego, mas se falavam em hebraico. Então ele disse assim, João, eu sou Aleph e eu sou Tav. Eu sou Aleph Tav. E bem ali o mistério é revelado. Sabe por quê? Isso não foi traduzido e muitos anos atrás eu fui a Israel, uma das minhas primeiras viagens, e perguntei ao guia por que este verso no hebraico, essa palavra do meio, não foi traduzida. Ele falou, bem, é um sinal de algo, um símbolo, sabe? Um sinal, eu não sei. Falou que era um símbolo do quê? Um sinal de quê? Certo? Até que o Senhor me mostrou que Jesus, como eu falei agora, tinha falado em hebraico, eu sou o Aleph e o Tav, a primeira e a última letra. É a sua assinatura. Então, quem criou os céus e a terra? A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Cristo, e nada do que foi feito se fez. E ele veio ao mundo, amém, e se tornou carne. Glória a Deus. Aleluia. De fato, a Bíblia diz que tudo subsiste por Cristo, não só criado, mas subsiste. Quando você o tem, sabe, no seu ser inteiramente, aleluia, quando Cristo está em você, você subsiste nele, corpo, alma e espírito. O seu casamento subsiste por ele. Amém? No mundo que está tentando separar tudo, destruir todas as coisas. Amém? E você fica confuso? Ok, então, voltemos a Eclesiastes 9:11. Temos tempo e oportunidade ocorrem a todos. Em todo este texto, Jesus colocou sua assinatura. E não foi traduzido. Tempo e oportunidade ocorrem a todos. Está, na verdade, assim, mas tempo e oportunidade ocorrem Aleph Tav, a todos. Quer dizer o quê? Ele dá o tempo e a oportunidade para você. Posso ouvir um amém? Ele faz com que o tempo e a oportunidade aconteçam. Posso ouvir um amém, igreja? Olha, o povo judeu, os rabinos especialmente, sabe, eles dizem que para todo ano Deus tem um tema. Até para o povo deles, até hoje eles falam isso. E quando olham para o tema, eles dizem que algo é encontrado, sabe, no calendário hebraico para aquele ano, no ano deles. Sabe qual é o ano deles agora? Certo? 57. 57 é, vamos dizer, 19. Você nasceu em 1973. 1973. Então, 19 é 57 para eles. Então, para eles, neste ano é 5783. Esse ano é 5783, ok? 5783. Diga 5783. E os rabinos judeus, não sou eu que falo, mas os rabinos, eles falaram isso. Mas eu vou falar com você o que o Senhor me mostrou, ok? Está pronto? Falaram que ignore o 57, porque isso está falando do período em que nós estamos, sabe? Esse tempo muito longo, certo? Mas o foco deve ser nos últimos 2 dígitos, 83. O ano passado foi 82 e o ano anterior 81. Então, você se lembra do que eu falei? Que no hebraico não tem números, mas são as letras, certo? Entendeu como a letra Yud é o número 10, certo? Rei é o quê? Que número? 5, muito bom, muito bom. Deus pegou o nome de Abraão, certo? Abrão não tinha H. Deus pegou o seu nome, Yud-Rei, Vav-Rei, pegou um dos reis, colocou em Abrão. Abraão teve sucesso e ficou frutífero e se multiplicou. Ele se tornou Abraham. Sara, sua esposa, também não tinha rei, certo? Mas tinha Yud, que é 10, que fala da lei. Amém? Deus tirou Yud e pegou o outro rei, Yud-Rei, Vav-Rei,
o seu nome Yahvé e colocou o rei no nome de Sara, e Sara se tornou uma mãe no ano seguinte. E o nome dela é princesa. Amém? Olha, é muito importante que nós, como igreja, sejamos viciados em revelação. Eu não estou interessado. Ah, pastor Prince, só quero a leitura superficial. Eu conheço a história de Davi, a história de Ruth, e eu quero que o Senhor mostre tudo que tem nessa carne, na gordura e na medula. Me mostre isso. Amém. Mas você também tem que fazer isso no seu tempo com o Senhor. Amém? Neste ano, vamos estudar a palavra de Deus, vamos nos alimentar dela, vamos nos alegrar com a sua gordura, porque nada mais nos satisfaz. Nada. A palavra de Deus é tão rica. Amém? Ele colocou ali a sua assinatura. Então, olha isso, 5783. Certo? 83. Olha, o número 80 é representado por Pei. Pei. Pei é a boca. Pei. Diga Pei. Ok? Então, temos aqui 80, que é Pei. 3, olha bem. Quando você fala Aleph, que é a primeira letra, Aleph, Bet e Gimel. Gimel é 3. Aleph, então, é 1. Bet é 2. Betlehem, casa. A figura é uma casa. Bet. 3 é Gimel. Gimel. Gimel é 3. Aqui temos Gimel. Pei, Gimel, da direita para a esquerda. Pei, Gimel. E o que é isso? Peg. E eu ainda não ouvi nenhum rabino, judeu, explicar sobre o figo. Até hoje. Quando ouvi sobre o figo, isso é figo. Olha o que aconteceu comigo. O Senhor me trouxe um verso, porque eu estava estudando este livro na Bíblia, e a única vez que pega aparece, que é figo verde. Certo? E você vai ver que tem a ver com este ano. Certo? Figo, que é peg. Peg, diga peg. Olha, figo verde, não é teana. Teana é figo, o figo maduro. Aqui é figo verde, que é peg. Certo? P, pei e gimel. Quando juntam, peg. Que agora você sabe que é o figo verde. Sabe onde aparece? Só uma vez a primeira menção é a última menção. Em todo o Antigo Testamento aparece só uma vez. Certo? E isso veio do Senhor para mim e eu guardei desde o ano passado. Porque quando eu ia falar, algo acontecia. Amém? E olha, finalmente chegou a hora. E quem veio na parte 1, mas não veio na parte 2, vai perder. Viu isso? Perderam o peg. Ok, olha, figo verde. Muito importante, figo verde. Por que é importante? Porque eu vou falar algo. Você já leu a passagem que Jesus amaldiçoou aquela figueira? E ele falou para os discípulos sobre a fé? Certo, olha isso em Marcos 11, está em Marcos 11. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figura que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. No hebraico, ou no grego, não era kairós para figos. Kairós fala de colheita. E quantos concordam que em todas as épocas da vida, a melhor parte da vida é a colheita? Não era o kairós de figos. Não era tempo de colheita. E Jesus falando, olha, mas aqui nessa área parece que todo tempo é para jaca, parece. Tem muita jaca por aqui, não é? Se você não tem lugar para colocar jaca, pode falar comigo. Eu amo jaca, sabe? E Jesus falando, mas pastor, a jaca cheira mal. Isso para mim não importa. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. Ele amaldiçoou aquela árvore, amaldiçoou a figueira. E os seus discípulos ouviram isso e a lição ali foi como usar a fé quando usamos as palavras. Entendemos isso? Mas você já parou para pensar por que Jesus amaldiçoou a figueira? Ele foi até a figueira esperando encontrar o quê? Frutos, certo? Ele estava com fome. Ele foi ver se acharia alguma coisa nela e chegando a ela não achou senão folhas. Certo? Porque não era tempo de figos. Então não era tempo de figos. E por que ele amaldiçoou a árvore? Escute, o Senhor nunca fica irado.
Ele não perdeu o controle, certo? Não acho que ele não sabia, ok? Tem uma lição em tudo isso. Olha, é muito bom estudar, ir a Israel e aprender muitas lições, porque uma figueira, uma árvore que passou pelo tempo do inverno, então na primavera, o fruto da figueira, na verdade, começa a brotar. Ok? O fruto maduro. Mas antes disso, tem um fruto que sai até no inverno. Antes da primavera. É chamado peg, que são os figos verdes. Então, se um figo verde aparece numa árvore, não é o maduro ainda. Ele vai ficar maduro na primavera. E você sabia que este figo verde pode ser comido também? Como algumas frutas, certo? Que são verdes antes de ficar madura. E quando é verde, vai ficar azeda, geralmente. Fica doce quando madura. Certo? Mas dá para comer. Mas não era tempo de figos ainda. Era cedo. Era um bicorim. Era primícia. Os primeiros frutos do que viria. Está ouvindo, igreja? Certo? Jesus procurava isso, porque se alguma árvore tivesse peg, um figo verde, era garantia que ela seria frutífera no tempo de figos. Mas se não encontrar nenhum figo verde ou peg, um figo verde, quer dizer, não tinha colheita. Jesus foi até a figueira e fala mais do que uma vez, só tinha folhas, 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 figueira, folhas, folhas, folhas. Primeira menção de folhas, o homem tentou se cobrir com folhas de figueira, Adão e Eva. Folhas de figueira, a Bíblia diz, é uma figura do homem tentando se cobrir com as suas obras. É a justiça própria, um grande empecilho para o Evangelho de Jesus Cristo. Tudo bem, não preciso de Jesus, eu não estou perdido. Posso salvar a mim mesmo. Eu estou indo bem, eu sou um bom homem, não sou como os malvados. Não se compare aos malvados, mas se compare a Deus. É o padrão de Deus. E olha, o fato é que, sabe, por isso Jesus amaldiçoou aquela figueira. Amaldiçoou a crença na justiça própria como salvação. Podemos até falar para as pessoas, se não amaldiçoar. O Senhor falou isso comigo, se você não amaldiçoar a justiça própria, você não vai ver a fé de Deus fluindo em você. A minha justiça é Jesus, Ele é a minha justiça, eu não tenho justiça própria, amém? E esta é a essência do Evangelho da Graça. Amém? A maior coisa que precisa se arrepender, ela se arrepende até dos pecados, mas não se arrepende da justiça própria. Ainda querem exaltar a si mesmos, sabe? E olham para si mesmos para procurar algo bom. Por isso não são salvos, ok? Então, entendeu essa história? Olha, sabe? Peg aparece no Antigo Testamento só uma vez, primeira e última menção, acabou. E sabe, quando eu ouvi peg, eu falei com meu amigo em Israel, e ele falou comigo, o ano 83 é peg, é o ano do figo verde, sabe? Mas não falou nada depois disso. E para mim, olha, eu estava lendo este livro em particular, que eu amo muito, e eu falei sobre isso recentemente, que é Cantares. Algo pulou dentro de mim. Vamos ver isso agora, ok? É o que Deus tem para nós neste ano, certo? É Cantares 2. O meu amado fala a noiva. Aqui é a igreja. Você sabe por que ele nos chama de noiva? A noiva? Olha para mim. Porque você é amado. E você já ouviu aquele verso que está aqui também em Cantares? Fala do noivo, que é o Senhor Jesus, olhando para a igreja. Ele olha de forma corporativa ou individual. Ele olha e diz, o teu olhar, somente um olhar seu e meu coração é levado. You have stolen my heart. Now don't go away. Lest we sing that on Moonlight Bay. We were sailing alone on Moonlight Bay. Você não gosta disso? Ah, me desculpa, foi mal. Achei que você gostava disso. E somente um olhar seu conquista o meu coração. Tem uma versão que fala assim. E será que nós realmente cremos que quando olhamos para o Senhor, isso toca o coração dele? Não me pergunte por quê. Ah, pastor,
Acho que aos seus olhos eu sou feio. Nunca pense isso dele. Ele diz isso para você. Ó, minha amada, não tem mancha em você. Também em Cantares. É tão bom. É tão bom. Começa dizendo assim, sabe? No capítulo 1, verso 1, que diz: beije-me ele com os beijos da sua boca. Isso está no verso 2, que ele me beije. O que é isso? Uma experiência pessoal do seu amor. Eu não quero a experiência do pastor Prince, eu quero a minha experiência. Beije-me ele com o beijo da sua boca. Beijar fala de proximidade, experiência. Ele já te beijou? Não? Na hora certa, no lugar certo, na hora certa, ok? Ok. E os pastores não podem fazer isso, ok? A sala de cura é a sala de cura e não é para alguma demonstração, ok? Deus vai te dar um marido no lugar certo, na hora certa. Já percebeu que essas ilustrações da hora certa e lugar certo com Ruth, quando encontrou com Boaz no lugar certo, tem tudo a ver com relacionamentos? Encontrar um marido e também o servo de Abraão no poço, procurando esposa para Isaac. Então, é o Senhor quem faz isso, e é lindo. Tem um verso em Isaías que diz como o noivo se regozija com a noiva. Não é o marido se alegrando com a esposa. Não, temos que manter este amor por todo o tempo, certo? Mas veja, por que Deus não falou como o marido se alegra com a esposa? Porque Deus conhece o homem. Se falasse minha esposa, diria, ok, eu amo a minha esposa, mas ela é esposa. Ela sabe muito bem que eu a amo, sabe? Quando você falou 10 anos atrás, mas olha, ela sabe. E olha, isso é válido até o final da vida. Então, continua sendo válido, não tem que falar todo dia. Por que então falar todo dia? Mas o amor do noivo é quando ele olha para ela, desejando estar sozinho com ela. Eu quero que esse povo vá todo embora. O que vocês estão esperando? Amém? Já dei bebida e também comida para vocês. E vocês continuam por aqui ainda com a minha noiva. Ei, pode ir embora, amém? Amém, é esse tipo de amor, é uma paixão que faz o coração bater mais rápido, acelerado. E diz assim, como o noivo se regozija com a noiva, assim o Senhor se regozija com você. Amém? Eu oro para que neste ano você experimente o amor de Cristo, como nunca experimentou antes. Porque se experimentar este amor, você vai estar no lugar certo na hora certa. Ok? Você entendeu? Ok, então, olha, em Cantares, o amado, ou aquela noiva, está falando do amado Jesus. Certo? Você falando de Jesus pode ser aplicado individualmente e também de forma corporativa como igreja. Somos a noiva de Cristo. Amém? E você é lindo aos seus olhos. Ele olha para você e diz, você é lindo. You are so beautiful to me. Yeah. Amém. É o que ele sente por você. Você é tão lindo aos olhos dele. Dizer que você não tem nenhuma mácula. Uau, 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 uau. Não sei se você crê, mas tem que crer. E não seja como aquela pessoa dizendo, não, não, isso não, não, não. Você quer esse bolo? Não, não, não quero. E diz, ok, certo? E fecha a cara, certo? E depois pega mais. Você falou que não queria. Você é mentiroso? Não, eu quero mais. Depois tem que dizer, ah, eu não quero, só mais um pedacinho. Pare com essa besteira e diga muito obrigado e coma! E aí tem problema com a graça. Olha, eu te amo. Não, não, não. Não, olha, você não me ama, eu sou muito mal. Eu te amo, você não tem máculas. Ah, tem uma aqui, tem outra aqui, outra mácula aqui, outra aqui. Não é? O pastor Mark tem que parar de orar por mim, realmente. Estou ficando parecido com ele. E o meu amado fala e me diz, é o Senhor falando comigo. E ele diz, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Será que está falando do arrebatamento neste ano? Não sabemos. Mas com certeza, neste ano ele está falando, vem para um lugar mais alto. O ar é melhor, fresco, vem para onde eu estou. Levanta-te, meu amor. Levanta-te da depressão. Levanta-te dos seus maus momentos e desânimo. Levanta-te, somente vem. E eu vou te mostrar como se levantar, ok? Levanta-te, meu amor, ele te chama de amor. Amém? Minha formosa ou minha linda, ele diz, vem. Porque eis que passou o inverno, eu amo essa poesia. Ele fala em poesia. Quando você está apaixonado, você fala assim. Amém, como eu já disse. Olha para uma garota e não diz, ah, sua pele está tão pálida, sabe? Tá muito terrível, pálida, sabe?
Shakespeare fala: como assim, meu amor? O rosa do seu rosto foi embora tão rápido. Ah, desculpa, pastor. Pálido é pálido, sabe? Gentil, gentil, como esse rosa desapareceu tão rápido. Porque você não tem regado, meu amado. Você não tem regado. É assim que se responde. Amém? E depois diz, me beije, esquece. Certo? Para marido e mulher é um seminário, ok? Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, seja o que for do que está falando. Eu vou te mostrar por que eu estou falando que isso aqui se refere a este ano. Eu vou chegar lá, paciência. Amém? Vou te mostrar que ele está falando para subir para um lugar mais alto, e seja qual for o inverno que você passou em 2022, aquele tempo de dias ruins, dias de chuva, ele está dizendo, olha, já passou o inverno. E não só isso, a chuva cessou e se foi. E depois ele diz, aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega. Rei, tempo, eth ou kairos. Aqui, o tempo de cantar chega. E a voz da rola, ou pomba, um símbolo do... O que a pomba simboliza? O Espírito Santo. A voz, você vai ouvir sua voz. E a voz da pomba ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figos verdes. No hebraico, só aparece aqui, peg. É uma pista. E este ano para eles é peg. E o único verso que tem a palavra peg em todo o Antigo Testamento em hebraico é bem aqui, nessa passagem. Ele está dizendo, como Jesus, que amaldiçoou a figueira porque não era tempo de figos. Aqui diz, a figueira já deu os seus peg. Amém? Que quer dizer que a figueira vai ser completamente frutífera. E o meu inverno, aquelas trevas, os dias maus, o inverno já passou. A chuva cessou e se foi. Apareceram as flores. É tempo de cantar. É por isso que eu gostaria que todos vocês viessem aqui em vez de ficar online. Porque cantar sozinho online não é o mesmo. É realmente muito ruim, sabe? Você fica para baixo e o Senhor diz, levanta-te. Então para baixo, levanta-te. Levanta-te, meu amor. Sabe? Você diz, online eu ainda estou me congregando, não estou deixando de congregar. Tecnicamente você pode falar isso, mas na verdade, como eu falei com você no ano passado, o Senhor realmente me corrigiu por falar algumas coisas, porque o Senhor me mostrou que, mais do que uma vez no Novo Testamento, eles se reuniam em um lugar. No dia de Pentecostes, em outro lugar, quando nos reunimos em um lugar. Na Santa Ceia, temos que nos reunir em um lugar. Eu entendo que, por um tempo, estivemos online, isso por causa do Covid, mas não era algo natural. Mas nós voltamos e tem algo sobre a unção corporativa e adorarmos juntos, enquanto nós cantamos, que faz algo que, quando você canta em casa, não faz. Amém? A figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. E vem. Será que aqui está falando, além de nós subirmos somente, esquecer o passado e estar com ele, será que ele está falando do arrebatamento? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando o arrebatamento vai acontecer. Mas será que está falando disso aqui? Pense um pouco nisso. Mas está falando para nós nos levantarmos. Posso ouvir um amém? Como eu posso me levantar, pastor? Bem, vamos para Gênesis 24. E olha, você entendeu tudo isso? Jesus foi e procurou o quê? Figos verdes, que era a garantia de que teria uma colheita. Mas só tinha folhas de figueira. Uma amostra de justiça, uma pretensão, mas sem fruto. Amém? Ele amaldiçoou isso. E vamos para Gênesis 24, porque falamos recentemente em Gênesis 24, o servo de Abraão, que é uma linda, sabe, história.
E você sabe que Gênesis 22 é sobre o amor do pai pelo filho. A primeira menção de amor na Bíblia, eu disse recentemente, que toda vez que a lei, sabe, a lei da primeira menção, ela se aplica à primeira menção de algum assunto na Bíblia. Então tem algo muito importante para nós aprendermos ali. Amém? Toda vez que algo é mencionado pela primeira vez, amor, a primeira menção dele é Gênesis 24. Deus disse para Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, o filho a quem tu amas. Então, o primeiro amor é o amor do pai pelo filho. E a figura ali é o quê? O amor de Abraão por Isaac? Sim, mas não só isso, é muito mais. É sobre o amor do pai pelo seu filho Jesus. Amém? Amém? O amor do pai pelo filho. E como Isaac carregou a madeira, Jesus carregou o madeiro, eles foram, Abraão e Isaac, para o Monte Moriá. E o lugar mais alto do Monte Moriá é o Monte Calvário. Está naquela montanha. Antes de Abraão matar o seu filho, Deus falou. Abraão olhou para trás e viu o Monte Calvário numa visão. E por isso se chama Moriá. Moriá, que eu vi o Senhor prover. A palavra ver está ali. Yarê quer ver. O Senhor verá. Se eu falo eu vou ver isso, quer dizer eu vou prover. A ideia de prover algo é ver aquilo. Abraão viu Jesus, por isso Jesus falou para os fariseus: Abraão se alegrou em ver o meu dia. Você não tem 50 anos e viu Abraão? É raro, ele não disse, eu vi Abraão, porque o menor vê o maior. Não, Abraão me viu. Abraão se alegrou em ver o meu dia. Antes de Abraão eu sou. Amém? Ok, é o capítulo 2, capítulo 22 de Gênesis. O amor do pai pelo filho. A segunda menção de amor está em Gênesis 24. O servo de Abraão procurando uma noiva para o filho do seu senhor. Quem era o senhor? Quem era o servo sem nome? Alguns falam Eliezer e tudo mais, mas não mencionam o seu nome. Não tem nome porque o Espírito Santo veio, amém, para ser quem executa os negócios do Pai. Amém? Ele veio para preparar uma noiva. E está fazendo isso por 2000 anos, e é por isso que este foi o maior capítulo, Gênesis 24, de todo o livro de Gênesis. É uma figura do Espírito Santo buscando uma noiva para o nosso Isaac celestial, o Senhor Jesus. A segunda menção de amor está aqui no último verso deste longo capítulo, verso 67. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e a amou. É a segunda menção na Bíblia. A primeira é o amor do pai pelo filho e a segunda é o amor do filho por sua noiva. O amor de Jesus por você. Lembre-se desse amor. Coloque o foco neste amor. Primeiro, o amor do pai pelo filho. E isso você precisa saber. Por quê? Quanto mais você sabe do amor do pai pelo filho, mais você vai se sentir amado. Porque o pai entregou o seu filho, que ele ama por você. Amém? O pai ama o filho. Eu olho para o Justin é o Justin, ele pode ser muito sapeca, mas mesmo sendo sapeca, eu amo muito. Isso é tão pequeno. Você ama o seu filho? Isso é tão pequeno comparado ao seu amor pelo filho. Amém? Ele deu seu filho por você, porque ele te ama. E também o filho te ama. E diz, em alguns lugares, que Cristo morreu pelo mundo. Sim, mas também está na Bíblia, em muitos outros lugares, que Cristo se entregou pela igreja. Ele se entregou pela igreja para purificá-la pela lavagem da água pela palavra. Se entregou pela igreja. Então, igreja, na mente de Deus, é o que tem mais sucesso e poderosa, com muitos talentos, com muitos membros. Certo? Não é uma organização e é eterna. Nem sei qual palavra usar. Organização não faz justiça. Comunidade não é um prédio. O diabo quer que você pense que é um prédio. A ideia de velha, tradicional, cheia de monotonia. Olha ao redor. Não consigo imaginar que falam que você é um tédio. Amém? Olha, o que eles fazem lá fora é um tédio. O que eles fazem lá fora é realmente um tédio. E isto é pão para você? Isso é gostoso? Nós olhamos para a eternidade. Eles nem podem imaginar a eternidade. Nós vivemos na eternidade. E esta
organização chamada igreja é para toda a eternidade e vai reinar no universo com Cristo. Agora está tudo virado, sabe? Somos o perifério, o mundo está fazendo com que pareça assim, fazendo, sabe, todo o tipo de coisa que traz prazer hedonístico, e olham para nós e falam: ah, vocês têm a mente fechada. Quando Jesus voltar, então tudo isso vai mudar. Ele vai reinar. E a igreja vai reinar com ele. Nós vamos reinar com Jesus. Não visita Israel agora? Você vai visitar. Porque as nações irão para vê-lo, e onde isso? Em Jerusalém. E por isso é tão disputada por muitos, de todo mundo. Porque o inimigo sabe que Jesus vai voltar para lá, para reinar. Certo? Mesmo o mundo nem falam tanto de Jerusalém, fala Londres, Paris e Nova York. Falando de modas e tudo mais. É o valor deles, o sistema. Mas Deus diz Jerusalém. Amém? Eu sei que Jerusalém está muito religiosa e esse tipo de coisa. Mas a Jerusalém que Deus tem é a nova Jerusalém que vai descer, a Bíblia diz, sobre a terra. E nós vamos morar nela. Amém? E estamos em Gênesis 24 e vamos terminar agora. Fala de Jesus e da igreja. O Espírito Santo procura uma noiva para Jesus, para o filho de Abraão. E a primeira menção de Cará está aqui, em Gênesis 24. O servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E eu vou falar rapidamente, porque eu vejo alguns detalhes que eu preciso falar com você, ok? Posso? Nem olhe para o relógio agora, por favor, senão vai ficar preocupado. Mas eu vou ser rápido, ok? Até nisso aqui eu recebi uma revelação. O servo tomou 10 dos camelos do seu senhor, 10 camelos. Mas depois diz, todos os bens de seu senhor, de Abraão, toda a sua prosperidade e todos os seus bens estavam em suas mãos. Mas só pegou 10 camelos, mas todos os bens estavam em suas mãos. Deus considera 10 como um todo. Para Deus, 10 é um todo. Por isso, dizimamos. O mundo não entende isso. Sabe, falam mal das igrejas que fazem isso e tudo mais, seja o que for, e até alguns cristãos não entendem isso. 10% dízimo e você diz, eu dou tudo para Deus. Não, Deus diz que 10 é tudo. Então 10 representando tudo. Viu isso? E fez ajoelhar os camelos fora da cidade junto a um poço de água pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar a água. Está aqui no plural, moças. Tinha que ter moças. Mas na história você vê que Deus impediu que elas fossem e só uma moça chegou ali. Deus escolheu, até antes dele fazer essa oração, entenda? Antes de você pedir o cará, o lugar certo, a hora certa, antes de você pedir para Deus te dar sucesso, Deus prepara tudo. Porque a Bíblia diz que antes dele terminar de falar, ela veio. Quer dizer que ela já tinha caminhado muito antes dele orar. Neste ano, o Senhor me falou, e muitos já experimentaram isso, então enquanto eu falo, você já sabe, você vai entender isso, que antes de você clamar, ele responde. Alguns dizem, eu vou orar sobre isso, ok? Estou ocupado, mas eu vou orar sobre isso. E antes de orar, a resposta chega. E você nem orou. Deus disse, você vai ver mais e mais disso neste ano. Ok, Isaías, a promessa de Isaías. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E aquele servo fez uma oração. E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje o quê? Bom encontro, ele diz. E bom encontro aqui é a palavra cará, que é o mesmo quando diz tempo e oportunidade ocorrem a todos. Que aqui é um bom encontro. É um acontecimento favorável. Amém? Entendeu? É um acontecimento orquestrado. É um acontecimento orquestrado por Deus. Ele pediu um bom encontro. Ele nem sabia que estava orando por o lugar certo na hora certa, certo? Porque Deus já tinha preparado um lugar certo e a hora certa. E faz beneficência. Beneficência, Hesed, ao meu senhor Abraão, é a palavra graça, no hebraico, Hesed. Então, a primeira vez que cará, a palavra cará aparece, é aqui. A primeira vez que Hesed aparece, certo? A primeira vez que aparece não é aqui, mas eu estou passando na frente. A primeira vez que Hesed e cará aparecem juntas está aqui. Isso nos diz que, para ter o lugar certo e a hora certa, tem que ter a graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus. E tem algo sobre Hesed. Hesed aparece mais cedo, na história de Ló, mas a primeira vez
que Hesed aparece com Cará está aqui. Você vai ver que mais embaixo, no verso 27, o servo de Abraão adorando ao Senhor, quando ele viu o que aquela moça tinha feito, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade. Hesed ve'emet. É a primeira vez que aparece. Por que é importante, pastor? Sabe o que é isso no grego? Graça e verdade. Literalmente. Quando está no grego, em João 1,17, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso é Hesed ve'emet. Se um judeu tivesse escrito isso, diria que é a graça e a verdade. Hesed ve'emet. E Hesed ve'emet vieram quando aparece pela primeira vez aqui na Bíblia, é na história de Jesus e a igreja. Não tem graça verdadeira lá fora da igreja. Você não vai ter sucesso lá fora da igreja. Ou seja, esteja plantado na igreja. Se Deus dá sucesso, até mesmo sucesso financeiro ou na sua profissão, seja o que for, é para o propósito de fazer crescer, adicionar, acrescentar a igreja. É sobre salvação para que o evangelho vá mais longe, mais forte, mais profundo, maior na vida de pessoas, amém, do mundo inteiro. Não é sobre eu mesmo, minha família e todos nós. Só isso, nada mais. É para um propósito maior. Por isso temos a primeira menção de Cará, tempo certo, lugar certo. A primeira menção de Hesed ve'emet, graça verdadeira. Tudo neste capítulo, o capítulo mais longo de Gênesis, sobre Cristo e a igreja. Não é assim. A minha profissão vem primeiro. A igreja de vez em quando, eu vou lá de vez em quando. Você não vai ter Cará, você não vai ter. Por que isso? Tem um propósito, porque isso está aqui pela primeira vez. Você entendeu isso? Mais uma coisa, Cará, tempo certo, lugar certo. E é lógico, tempo certo, lugar certo vai dar o quê? Sucesso. Certo? Certo? Mas olha, mais tarde, quando ele pediu, vamos ler um pouco, rapidamente. Volta para aquela parte, verso 21. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. A primeira menção de prosperidade, prosperado, está aqui. Saleak, sabe Josué 1,8? Farás o teu caminho, Saleak, prosperar. Amém? O Salmo 1. O meditar na palavra, tudo o que fizer então, prosperará, Saleak. Mas a primeira menção de Saleak está aqui, sobre Jesus e a sua igreja. E olha que Saleak é uma jornada. O sucesso é uma jornada. E olha bem, naquela versão grega deste verso, a Septuaginta diz, em vez de Saleak, no hebraico, diz Ioadaô. Ioadaô está em 3 João 2, que diz, vamos ver isso agora. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, é prosperar, Ioadaô, e que tenha saúde, assim como o bem vai a tua alma, Ioadaô. E Ioadaô é usada, volta aquele verso, Ioadaô é usada em Gênesis 24, neste verso, no grego. A primeira menção é o quê? Qual o significado de Ioadaô? No grego é conceder uma jornada próspera e de sucesso. Prosperar, ter sucesso. E a primeira menção está ligada a uma jornada próspera. Olha a primeira menção, tem a palavra jornada, certo? Para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada. Prosperado a jornada. Amigo, olha aqui para mim. Não espere um evento acontecer e depois diga, eu prosperei. Isso, eu venci. Eu alcancei o meu sucesso. Objetivo e prosperidade não é o objetivo, mas a jornada. Para Deus, se você desfrutar onde você está, até mesmo em tempos ruins, você aprender a desfrutar deste tempo, enquanto você caminha ao seu destino, ao seu objetivo, isso para Deus é sucesso. E se viver assim, você vai alcançar o seu alvo, você vai ver o seu destino, porque você está no caminho certo. A jornada de sucesso, a jornada próspera, amém, como o servo de Abraão. Então disse, se a minha jornada prosperou ou não quando ele viu o que aconteceu com Rebeca. E depois ainda diz assim, no próximo verso, você está gostando disso? Estou indo bem fundo e você está entendendo? Incrível! De que igreja você é?
O seu pastor é uma bênção. Pastor Mark, pastor Lawrence, pastor Gabriel, todos os pastores. Olha, e eu, como um convidado, nunca preguei numa igreja que as pessoas fossem assim. Amém? Antes de eu falar, você responde. Você é incrível. Amém? Olha isso agora. Vamos ver. Olha, se a jornada prosperou ou não. Verso 22. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou um homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso, era algo muito precioso. Ele deu o pendente para ela e 2 pulseiras para suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro. E disse, de quem és filha? Peço-te, há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E essas coisas, eu estava meditando e Deus falou comigo que neste ano, nós vamos ver dons vocais em abundância em toda a nossa igreja e no mundo todo. Línguas, interpretação de línguas e profecia. Mas o que não vemos muito são os dons de revelação, palavra de sabedoria, de conhecimento e os dons de poder, curas, maravilhas e fé. Neste ano vamos ver mais, como eu sei, porque o Senhor nos plantou neste capítulo, e vou te mostrar onde aparece. Aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou um homem um pendente de ouro, de meio ciclo de peso. Meio ciclo, o que é isso? É a primeira menção de meio ciclo. Mais tarde, durante o tempo de Moisés, Deus falou para ele, pega de todos os filhos de Israel, de cada um deles, uma moeda de meio ciclo, certo? Como figura de expiação, dinheiro da expiação. Não é para comprar salvação com dinheiro. Todo mundo, rico ou pobre, dava meio ciclo. Então não era o dinheiro, mas a ideia de que você foi comprado. Você estava no mercado de escravo. Fomos comprados. E não se esqueça disso. Não seja arrogante em pensar que você foi quem conquistou isso. Você foi comprado. Do mercado de escravo. Do pecado. Trevas. Você estava nas garras de Satanás. E ele te resgatou. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Deus comprou. Não use para o diabo. Não use, sabe, para buscar os prazeres hedonísticos. Porque o seu corpo é o templo do Espírito. Foi comprado. Espírito, alma e corpo. É por isso que até as doenças não podem ficar no templo de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Então, meio ciclo aparece aqui com o meio ciclo para expiação, a ideia de redenção. Os pendentes, rapidamente eu vou falar que em Isaías fala que o Espírito do Senhor ia descansar sobre ele, espírito de sabedoria e entendimento, que são os dons de revelação. O espírito de fortaleza e poder, os dons de poder. O espírito de temor e conhecimento do Senhor, o espírito de falar. E o próximo verso diz, deleitar-se-á no temor do Senhor. Agora pare. O que é deleitar-se? Checa no hebraico. Deleitar-se fala de aroma. Aroma. O nariz é usado para discernimento. Na mente do judeu, nariz, ele deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, porque ele é um homem de discernimento. O Messias, o Senhor Jesus. Então, assim, fala de nariz. Não é algo que você cultiva, mas é um dom de revelação. Quem tem problema com olfato, não discerne bem. Tem um rato por ali, ele nem sente. Os sacerdotes não podiam ter problema no nariz. A Bíblia diz nariz ruim. Nariz com problema. Se não pode sentir cheiro, não pode ser sacerdote. No Antigo Testamento, graças a Deus. Certo? E não é físico hoje. É a ideia de discernimento. Como povo de Deus, temos que ter discernimento. O que é profano, o que é mau, o que é santo, o que é puro, o que é pleno até, o que é precioso, o que ajuda, o que dá saúde. Amém. Somos enganados por todos os tipos de show na televisão e da mídia social bombardeando a nossa família, os nossos filhos. Temos que ter discernimento. Amém? Vai acontecer na igreja. Os pendentes de nariz. Era de meio ciclo, quer dizer o quê? Que compra a redenção. E as 2 pulseiras para as mãos usadas para quê? Ela deu água para 10 camelos. Cada camelo bebendo no mínimo 30 galões, imagina isso. 30, 50 galões em minutos. E ela deu água para todos eles até se saciarem. 10 camelos com as suas mãos. Certo? Dons de poder. 10 ciclos, me perdoa. 10 ciclos os dois, 5 numa mão e 5 na outra. A graça e a graça. Dons de curas,
de operação de maravilhas e o dom da fé. Esses estão faltando. Os dons vocais são abundantes na igreja hoje. Mas esses faltam, mas virão para Rebeca. Eles virão para a igreja. Neste ano, o Senhor falou comigo. Você entendeu isso? Olha, e como eu consigo, pastor, chegar no lugar? Neste ano, será que eu posso fazer alguma coisa? Sim. Rapidamente, a última parte. Alguns versos e terminamos. Tudo bem? Ok? Nós vamos ter a parte 3. Teremos que fazer a parte 3. Ok. Lucas 10, rapidamente. Lucas 10. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Certo? E ouvia está no tempo imperfeito, que quer dizer que ela ouvia, continuava ouvindo e ouvindo sua palavra. Mas a irmã, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse, distraída aqui quer dizer, dividida em muitas coisas, dizendo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Muitas coisas, no grego quer dizer, ela estava dividida, sendo puxada para todos os lados. Você fica distraído assim, acontece isso quando assiste online. Certo? Mas olha, se você vem aqui, tem uma unção corporativa que te ajuda a focar. Amém? Senhor, não se te dá... Culpou o Senhor. E depois a irmã de que minha irmã me deixa servir só, diz-lhe que me ajude. Uau! O recebeu primeiro e depois falou isso para ele. Olha isso, já vou terminar. Isso aqui é muito curto. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma coisa só. Ansiosa com quê? Muitas coisas. Afadigada, preocupada, ansiosa com muitas coisas. Mas uma só é necessária. Ansioso com muitas coisas. A saúde do meu filho, o estudo dele e também a profissão do meu marido. E isso e aquilo, o meu futuro, sabe? O meu chefe e muitas áreas. E essa parte, não tenho tempo para o Senhor, não tenho tempo para Ele. E você se preocupa com isso. E ele disse, uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Literalmente, aqui a palavra escolheu é, dentre muitas coisas, ela escolheu uma. De tudo que você deve se preocupar, uma coisa que deve ser o seu foco, a parte que eu falei, passar tempo com a palavra, é a sua parte. Se você cuidar disso, essa coisa é necessária. E necessário aqui fala de necessidade. É algo que não deve faltar. Todo dia. Eu estou ocupado demais para isso. Então sabe de algo? Você vai ficar muito ocupado. Porque a palavra é o que te coloca no lugar certo na hora certa. Receber de Jesus. Amém? Uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nem pelo diabo, nem por ninguém mais, nem por todas as distrações por aí. Amém? A qual não lhe será tirada. Mesmo ela não sabendo porque está no tempo passivo, a voz não está ativa. Não será tirada mesmo ela não sabendo. Ela não segura ativamente. Ela só ouvia e nenhum poder podia tirar isso dela. E Jesus disse, escolha essa parte todo dia, que a sua alma se regozije na gordura. O que Isaías 55:2 diz, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Por que buscar coisas você trabalha por aquilo que não satisfaz? E diz, ouvi-me atentamente. E a vossa alma se deleite com a gordura. Olha bem aqui. Gordura! E a vossa alma se deleite com a gordura. Hoje você está comendo a gordura da palavra de Deus? Gordura da palavra de Deus. Olha o que Jó disse quando lavava os pés na manteiga. Sabe o que é manteiga? A palavra de Deus é comparada às vezes com o leite, não é verdade? A manteiga é a gordura. Você não deve desejar só a leitura superficial da Bíblia, mas a gordura. E quando você lava os seus pés na manteiga da rocha Jesus, correm ribeiros de azeite. Ribeiros de azeite. Unção! Unção para o seu ministério, unção para o seu trabalho, unção para a sua família, unção para todas as áreas da sua vida. Sem óleo, enferruja. Sem óleo, fica pesado. Fica travando. Fica muito difícil até. Mas com óleo, só flui. É a unção. Amém? Quando você prega,
com o óleo, você nem quer parar. Aleluia! Mas tem que parar. Amém? Parte 3 em breve. Aleluia! Agora! Terminando, quero dizer por que falar lugar certo, hora certa. Muito simples. Certo? Porque mais tarde foi ela quem ungiu Jesus. E depois as mulheres foram para ungir Jesus no terceiro dia, na sepultura. Ele ressuscitou. Aquele era o tempo errado e o lugar errado. Lugar certo. Podia ser o lugar certo, mas a hora errada. Jesus não estava lá, então era o lugar errado também. Não estava lá. Olha. Só ela ungiu Jesus para o sepultamento. Maria. E Maria não foi lá com aquelas mulheres naquela manhã. Tinha outras Marias, mas a Maria, a irmã de Lázaro, não estava lá. E eu tenho que falar isso. Perceba. Volta para quando ela se aproximou dele e aproximando-se, tenho que falar isso. A última manteiga. Aproximando-se, no grego quer dizer que ela subiu até Jesus. Amém? Tem uma tradução que diz o seguinte, ela subiu até ele. Uma outra, levantando-se, disse. E ainda outra versão, e subiu até ele. A ideia é, quando você reclama e murmura, você só desce. Você vai para um lugar mais baixo. E Jesus está lá no alto. Levanta-te, meu amor, minha formosa. O inverno já passou, a preocupação já passou. Vem comigo, levanta-te, levanta-te. Quando você vai a Jesus, como Marta fez, ela foi a Jesus, amém? Ela subiu. Quando você passa tempo com a palavra, você sobe na vida. Você passa tempo com a palavra e se deleita com a gordura, você sobe na vida. Que você faça sempre isso e vai acabar como Maria, fazendo a coisa certa na hora certa. Maria, na verdade, já estava no lugar alto. Ela estava aos pés de Jesus. Marta teve que subir. Maria já estava lá. Fala de um lugar espiritual. E quando você vai à palavra, você diz, Deus, eu quero gordura. As riquezas da palavra, abra os meus olhos. Que este seja o ano. Você tem o melhor livro de todos. A Universidade de Yale, eu li isso. Uma descoberta de 2022. A Universidade de Yale disse, quem lê muito, aqueles que leem sempre, vivem mais. Não falaram que livro. Eu creio que estavam falando de forma geral. Mas eu creio, no livro dos livros, a Bíblia. Que esse seja o seu desejo. E de repente você vai ver, no lugar certo, na hora certa. E toda a igreja diga amém. Obrigado por seu tempo. Obrigado, Jesus. Vamos orar. Aleluia. Se está aqui e nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, faça essa oração comigo, de coração. Confesse a Jesus como Senhor e creia de coração que Deus o ressuscitou e você será salvo. Diga, Pai Celestial, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. O amado do Pai, Jesus Cristo, agora é meu Senhor e meu Salvador. E Tu ressuscitaste dos mortos, quando fui declarado por Ti justo, não culpado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém. Fique em pé. Aleluia. Tenho tanto para falar. E nem terminamos Gênesis 24. Não sei o que fazer. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Será um ano de colheita de almas. Amém. Para o seu reino. Levanta-te, meu amor, minha formosa. Vem, o inverno passou, a sua dor, a chuva, já cessou. O tempo em que as flores aparecem e o de cantar. Tempo de alegria. Que nessa semana, Pai, eu oro, Senhor, que o Senhor conceda ao teu povo muitas manifestações do que foi falado agora. Que antes de falarem, o Senhor responde, mas não desprezando, Senhor, a oração contigo, mas antes de clamarem, o Senhor vai responder em muitas áreas nesta semana. Conceda a eles o lugar certo, a hora certa para encontrar com aquele amigo, aquele colega, aquele parente, ou talvez alguma pessoa nova, que vai abrir portas de oportunidade para eles. Conceda Kairós para eles e seus familiares. Coloca-nos no lugar certo, na hora certa nesta semana. E que durante também todo o ano novo eu oro, Senhor, que estejamos sempre no lugar certo e na hora certa. É o que eu te peço.
até o Ano Novo Chinês. No lugar certo, na hora certa. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Deus te abençoe. Amo vocês. Que o dom do nariz e os 10 ciclos operem durante essa semana, em nome de Jesus.